Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, do nosso estudo, tá? Da Escola Teológica, começando como nós fazemos sempre, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus, pedindo auxílio do Espírito Santo nesta noite, para que a gente possa fazer um estudo, né, de acordo com a vontade de Deus. E hoje, principalmente, eu quero pedir que Deus, né, nos acompanhe, né, a Santíssima Trindade esteja conosco. Quero pedir a intercessão de Nossa Senhora, né, e também dos anjos e dos santos. Né? Por quê? Porque hoje nós vamos abordar um tema delicado, complicado, que muita gente tem medo e não gosta de tocar. Mas nós precisamos tocar, conhecer, não é? Até para poder a gente saber como lidar com o tema que nós vamos abordar hoje. Então, vamos primeiro nos recomendar a Deus, não é? E a todo o seu exército celeste para que esteja nos acompanhando nesse estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos nessa, né? Hoje nós vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica, tá? Eu já comecei esse estudo no ano passado, em áudio, por causa da pandemia, não é? E eu ainda não tinha esse canal, então eu gravava as minhas aulas sobre o Catecismo em áudio, né? Esse ano, como a gente tem o canal, então eu vou fazer então as minhas aulas sobre o Catecismo em vídeo também, igual eu estou fazendo com os outros temas aí do canal, não é? Vou fazer também o estudo bíblico, que eu já comecei a fazer uma introdução, né? A gente já estudou sobre os livros da Bíblia, já estudamos, né, sobre a história do povo hebreu, a história do cristianismo, que é mais ou menos a história do Antigo e do Novo Testamento, tá? Então nós vamos, se Deus quiser também, fazer também um estudo bíblico, tá? Do livro do Gênesis até o Apocalipse, claro, que eu não vou pegar versículo por versículo, não. Vou pegar as partes mais importantes que a igreja nos ensina, não é? E vou colocar para a gente aqui fazer um estudo bíblico, tá? Porque o nosso povo católico, né, não tem, assim, como fazer estudo bíblico, né? A não ser numa teologia, né? Então, quem não tem condição de fazer uma teologia que é mais puxada, então pode fazer aqui com a gente, então, um estudo bíblico, tá? Então, hoje, eu quero continuar aonde eu parei do Catecismo da Igreja, tá? Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero fazer uma introdução para aquelas pessoas do canal que ainda não me acompanharam no estudo do ano passado que eu comecei, com a turma que já está me acompanhando, tá? Então eu quero fazer uma introdução ao estudo do Catecismo para depois entrar no tema de hoje, ok? Então, eu estou com o meu catecismo aqui, olha ele aqui, Catecismo da Igreja Católica, tá? Aquele amarelinho, ok?
Então, eu quero fazer uma introdução sobre o catecismo, ok? Você vê que ele é bem grosso, bem grande, não é? Então, eu quero colocar o que é o catecismo, o que o catecismo aborda, por que existe o catecismo, não é? Então, eu quero colocar para depois a gente continuar da onde a gente parou, ok? Então, vamos lá. Eu quero fazer um resumo, tá? Porque eu já falei disso ano passado. Eu vou repetir para aquelas pessoas que não me acompanharam, ok? O que é o catecismo da Igreja Católica, gente? O catecismo da Igreja Católica é, a interpretação que a Igreja, ou seja, o magistério da Igreja, ou seja, o Papa e os bispos, eles fizeram do quê? Da Bíblia e da tradição, que é a revelação divina. O que é a revelação divina? Aquilo que Deus revelou. Para nós católicos, a revelação é a Bíblia e a tradição. A tradição, primeiro, que é aquilo que foi pregado oral, que eu já expliquei, e depois a Bíblia, aquilo que foi escrita, não é? Os nossos irmãos protestantes, eles já sabemos que eles só aceitam a Bíblia. Nós católicos, não. Nós temos a Bíblia e também a tradição. Então, o catecismo é o quê? É a interpretação, não é? Porque eu já falei, já expliquei que para a Igreja Católica, né, nós não somos igual os nossos irmãos, que Lutero diz que cada um pode interpretar a Bíblia. Para nós não é assim, não é? Porque eu já expliquei, cada cabeça é uma sentença. Nós somos mais de 1 bilhão de católicos. Imagine se mais de 1 bilhão de católicos for interpretar a Bíblia e a tradição. Ninguém vai entender nada, não é verdade? Então, quem que interpreta a Bíblia e a tradição para nós? O Papa e os bispos, o magistério da Igreja, não é? E ele colocou aqui resumidamente no catecismo. Então, o catecismo, ele traz toda a doutrina católica, entendeu? Inclusive, aqui no rodapé, no verso do catecismo, eu vou ler para vocês o que está escrito, ó. Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, a Bíblia, a revelação escrita, da tradição, a revelação que não foi escrita, oral, não é? E do magistério da Igreja, ou seja, né, o ensinamento do Papa, dos bispos, não é? Nesses 2000 anos de Igreja, não é? Bem como a herança espiritual dos padres, dos santos, das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina. Olha, então aqui o que tem aqui? A doutrina católica. Então aqui você não vai ver política, você não vai ver física, química, biologia, ciência, não. Aqui é simplesmente a doutrina católica, entendeu? A doutrina que no decurso dos tempos, ou seja, nesses 2000 anos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. Então, tudo aquilo que a Igreja interpretou através do Espírito Santo nesses 2000 anos, tá? E também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. João Paulo II, é o Papa João Paulo II, que aprovou esse catecismo, tá? Então, eu quero explicar para você como é que foi elaborado esse catecismo. Como é que ele foi elaborado pela Igreja? Veja, até o ano 1500, a Igreja não tinha catecismo. Por quê? Porque só existia a Igreja Católica, como igreja cristã, vamos dizer assim, não é? Então, até o ano 1500, a Igreja não tinha catecismo. Por quê? Porque não tinha outra religião que contestasse a doutrina católica. Então, a Igreja ensinava a sua doutrina e o povo aceitava, entendeu? Com a reforma protestante de Lutero, no ano 1517, a Igreja precisou fazer um primeiro catecismo, porque Lutero ele contestou toda a doutrina católica, as famosas 95 teses de Lutero que eu já expliquei, não é? Então, Lutero ele começou a questionar toda a doutrina católica. Então, o que a Igreja teve que fazer? Estudar novamente toda a doutrina. E ela não mudou nada, como eu já falei, tá? A Igreja aceitou algumas coisas de Lutero, mas aquilo que ela viu que não podia aceitar, ela não aceitou, porque Lutero começou a negar toda a fé católica, entendeu? Tudo aquilo que nós cremos. Em 1500 anos, ele começou a contestar, né? A intercessão dos santos, né? O purgatório,
Tudo, entendeu? Tudo. Ele começou a contestar os sacramentos, o Papa e a igreja, tudo, a tradição, só ficou com a Bíblia, como nós já explicamos aqui. Então, o que a igreja fez? A igreja fez um primeiro catecismo, que não é esse. Tá? Esse é o segundo. O primeiro catecismo, a igreja elaborou depois do Concílio de Trento, que foi o concílio que a igreja se organizou para combater a reforma de Lutero, a revolução de Lutero. Né? Então, o primeiro catecismo da igreja é do ano 1500, do Papa Pio V, se eu não me engano. Paulo, eu não me lembro agora o nome do Papa da época, que foi quem aprovou o primeiro catecismo. Eu vou ler e depois eu passo para vocês o nome do Papa que aprovou o primeiro catecismo da igreja na época de Lutero. Entendeu? Então, é o chamado Catecismo Romano, que começou lá no ano 1500. Tá? Esse catecismo, ele durou do ano 1500, é o chamado Catecismo Romano, tá? Ele durou do ano 1500 até o ano 1960, entendeu? Então, do ano 1500 até o ano 1960, mais ou menos, a igreja teve o chamado Catecismo Romano, entendeu? No ano 1960 e poucos, entendeu? Houve o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da igreja, não é? Entre 1960 e 65, mais ou menos. Então, aí o que aconteceu? O Concílio Vaticano II, ele começou a analisar de novo a doutrina católica. Não porque tinha erro, não é por causa disso. Mas como o Vaticano II foi um concílio pastoral, tem muita coisa no Catecismo Romano, né, que não tinha ainda, entendeu? Não tinha questão de inseminação artificial, não tinha. A questão de bebê de proveta, não tinha, entendeu? A questão de aborto, eutanásia, nada disso tinha, entendeu? Então, a igreja teve que elaborar um novo catecismo. Então, de 1960 até 1990, a igreja, então, né, analisou a doutrina católica, não é? E começou a preparar este catecismo, que é o segundo catecismo, o catecismo da Igreja Católica, que substituiu o catecismo romano. É o mesmo catecismo, só que ele tem mais coisas do que o outro, porque, como eu já falei, na época, lá em 1500, não tinha coisas que hoje tem, entendeu? Então, ele é o segundo catecismo. E quem foi que organizou esse catecismo? Não é? Os bispos, não é? E, na época, quem que era o bispo que estava à frente de elaborar esse catecismo? Era o bispo que depois foi o Papa Bento XVI, né? O cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI, que hoje é emérito. Né? Então, por quê? Porque um dos maiores teólogos da igreja, como eu já falei, o Papa Bento, ele tem doutorado em teologia. Então, o Papa João Paulo II pediu a ele, que era muito amigo dele, né, que elaborasse, então, esse catecismo. Então, ele, junto com os outros bispos e cardeais, ele elaborou esse catecismo e mandou para o Papa João Paulo II, que ele visse se estava de acordo. E o Papa estava de acordo. Por isso está o nome dele aqui atrás, e no começo do catecismo aqui também tem o nome do Papa, tem a assinatura do Papa João Paulo II. Por quê? O catecismo ele tem que ter autorização do Papa. E qualquer documento da igreja ele tem que ter o aval do Papa. Né? A igreja não faz nada, gente, de qualquer jeito. Tudo tem que ter o aval do Papa, dos bispos. A igreja é muito séria. Graças a Deus. Até as nossas Bíblias, ela tem que ter a assinatura, né, do Papa e dos bispos. Se ela não tiver uma assinatura de alguém da igreja, não acredite. Por quê? Porque aí pode ser alguma coisa que a pessoa está falando por conta própria. Entendeu? Eu sou um padre. Se o Papa não autoriza o que eu estou escrevendo, por exemplo, se eu escrevi um livro e o meu bispo não autorizou, pode ter coisas ali que é eu que estou falando, não é a igreja. Entendeu? Então, o católico, para ele escrever qualquer coisa, ele tem que ter autorização do seu bispo e também do Santo Padre, o Papa. Tá bom? Então, está a assinatura dele aqui, João Paulo II, no começo do catecismo. Tá bom? Então, o Papa, ele elaborou esse catecismo, né, junto com o cardeal Ratzinger, né, e todos os bispos do mundo. Entendeu? Foi quando isso? Em 1992. Entendeu? Em 1992, vigorou esse catecismo. Ok? E o que tem aqui? A doutrina católica.
né, ele tem 4 partes, esse catecismo. Tá? A primeira parte é o credo, é aquilo que a gente crê. Né? Eu já fiz aqui um vídeo explicando os 12 dogmas do credo. Né? Então, a primeira parte é o credo, que é a maior parte do catecismo, aquilo que nós cremos. Né? Então, ele desdobra toda a nossa doutrina, tudo aquilo que nós cremos em termos de credo. Né? Creio em Deus, em Jesus, na igreja, né? Tudo aquilo que nós rezamos ali no credo, que eu já escrevi aqui, o catecismo aborda. Tá? É a primeira parte. A segunda parte é a parte dos sacramentos da igreja. Tá? É aquilo que nós celebramos, é a liturgia. São 7 sacramentos. Então, o catecismo explica os 7 sacramentos. Batismo, crisma, confissão, eucaristia, não é? Unção dos enfermos, ordem, matrimônio, não é? Então, todos os 7 sacramentos, os sacramentais também, não é? E a liturgia, né? Tudo aquilo que nós celebramos. Tá? É a segunda parte. A terceira parte é a moral católica, né? Aquilo que a gente vive, que é baseada nos 10 mandamentos. Então, ela dá uma explicação dos 10 mandamentos. Tá? É a moral católica, aquilo que nós cremos. Perdão, aquilo que nós vivemos. Nós cremos, a primeira parte, nós celebramos os sacramentos e nós vivemos a moral, que é baseada nos 10 mandamentos. E a quarta parte é a espiritualidade, né? É a oração, é aquilo que nós rezamos. Tá? Então, nós rezamos de acordo com aquilo que nós cremos, celebramos e vivemos. E é muito baseado também no Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Então, tem uma explicação detalhada também do Pai Nosso. Então, essas são as 4 partes do catecismo que nós vamos abordar, se Deus quiser. Eu já comecei no ano passado, tá? E nós vamos, se Deus quiser, continuar esse ano, tá? O catecismo, ele é de parágrafos, tá? O parágrafo é o que fica do lado do catecismo de preto, entendeu? Então, o catecismo ele tem 2.865 parágrafos, tá? Então, ele vai até aqui, mais ou menos, ó, aqui, ó, no final, é o parágrafo do catecismo, entendeu? São 2.865 parágrafos que o catecismo tem, tá? É muita coisa, entendeu? Então, gente, nós estamos estudando o quê? O credo, tá? Nós paramos no parágrafo 384, é o que nós vamos continuar hoje. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Veja, você que é catequista como eu, ok? Você é catequista como eu, tá? A pessoa que faz parte do clero, por exemplo, o diácono, o sacerdote, não é? Você não pode ensinar nada contrário ao catecismo. Por quê? Como eu expliquei, é a interpretação que a igreja faz da Bíblia e da tradição. Então, se você ensinar diferente disso aqui, você vai estar ensinando fora da igreja. Entendeu? Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque tem muito catequista que não conhece o catecismo. Tem muito padre que não conhece o catecismo. Pô, como é que a gente sabe disso? Porque fica ensinando coisas aí da sua cabeça. Eu jamais vou fazer isso aqui. Vocês podem ver que eu vou ler tudo aquilo que está aqui dentro, né? E vou interpretar de acordo com o que está aqui. Se eu falar alguma asneira e besteira, qualquer diácono ou padre pode me corrigir, entendeu? Eu vou procurar ser fiel ao que está aqui, tá, gente? Para a gente não ensinar coisa errada para os outros, porque ensinar coisa errada para os outros, em vez de levar para o céu, leva para o inferno. A Bíblia diz isso, né? Então, muito cuidado, você que é catequista, né? Devore o catecismo, leia, compre, não é caro. Eu tenho esse grande, mas tem o menor, né? Se você não tem condição de comprar o grande, compra o menor, mas estude o catecismo da Igreja Católica, tá? A gente costuma dizer que o católico ele tem que andar com o catecismo na mão e a Bíblia na outra, porque o catecismo é a interpretação da Bíblia, a interpretação católica da Bíblia, né? Então, você que é católico, e principalmente você que é catequista, você tem que andar com os dois livros na mão. Para quê? Para você tirar dúvida, não é? Você quer tirar uma dúvida sobre o que a igreja fala sobre purgatório. Você tem que vir aqui no catecismo e ver o que a igreja ensina sobre o purgatório.
O que a igreja ensina sobre suicídio? Vem aqui, está escrito aqui o que a igreja fala sobre suicídio. Pena de morte, o que a igreja fala sobre pena de morte. Tá? Tudo que você quiser saber da doutrina católica está aqui. Entendeu? Para você não falar asneira e besteira para os outros. Entendeu? Então, hoje, qual é o assunto que nós vamos abordar hoje? Tá? Nós começamos, né, lá no começo, ano passado, quem é Deus. Por quê? Porque Deus é o começo da teologia. Se você não entender quem é Deus, toda a doutrina católica vai ficar comprometida. Deus é o princípio, o fim de todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós estudamos foi Deus. Quem é Deus? Né? Os conceitos de Deus para nós cristãos. Tá? Aí depois nós vimos, né, como é que Deus se revela, né, que Deus é um mistério. Tudo sobre Deus nós estudamos, não é? Aí nós depois começamos a estudar as criaturas. Primeiro nós estudamos o Criador, né, que é diferente da criatura. Tá? Aí depois nós passamos a estudar tudo aquilo que Deus criou. Né? A criação visível, o cosmos, não é? As criaturas invisíveis, que são os anjos, e também as criaturas visíveis, toda a parte material, e o último, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Né? Nós explicamos a questão do homem e da mulher, são os únicos criados à imagem e semelhança de Deus, que tem uma alma imortal, que não morre. Então nós paramos aí, entendeu? Hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, tá? O que nós vamos abordar hoje, gente? Hoje nós vamos abordar, né, um assunto difícil, complicado, que muita gente não gosta de falar e tem medo. Mas nós precisamos, até para poder entender e nos defender. Tá? Nós vamos falar do pecado, tá? E dos anjos maus. Tá? É isso mesmo. Né? Nós vamos falar aqui dos anjos maus, inclusive do maior deles, que é o demônio. Tá? Muita gente não gosta de falar, muita gente tem medo, mas nós temos que falar. Por quê? Até para a gente se defender dele. Como é que você vai se defender de uma coisa que você não sabe o que é, você não entende o que é? Então, nós vamos hoje estudar sobre os anjos maus, porque os anjos bons nós já estudamos no ano passado. Né? Quem são os anjos? Então, hoje nós vamos estudar os anjos maus. Mas primeiro nós vamos estudar sobre o pecado. Tá? O pecado de uma forma geral. Entendeu? Então vamos lá, para a gente não perder tempo, ok? Eu vou abrir aqui o meu catecismo, vou continuar com a mesma coisa que eu fazia ano passado. Vou ler e vou explicando para vocês, tá? O que o catecismo nos ensina, tá? O parágrafo 385, o título dele é A Queda, entendeu? Essa queda, né? Está lá onde? Está no Gênesis capítulo 3. Tá? É aquela queda lá, né, influenciado pelo demônio. Né? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles acabaram caindo na tentação do demônio. Por isso que nós vamos estudar hoje a questão do pecado e também dos anjos maus. Porque eles são os responsáveis, não é? Ele, né? O demônio, ele é o responsável, né, pela queda do homem e da mulher, que acarretou todo o pecado, né, do mundo, vamos dizer assim, que existe no mundo. Tanto o pecado original, que nós nascemos com ele, tanto o pecado pessoal. Né? Por quê? Porque depois que nós batizamos, nós apagamos o pecado original. Já expliquei sobre isso. Mas fica o quê? A consequência, o que nós chamamos de concupiscência, a tendência ao mal. Por isso que nós cometemos pecado. Por isso que a Bíblia fala, né? Todos nós somos pecadores. Por quê? Por causa ainda da consequência do pecado original. Ficou a sequela do pecado. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, né? Eu quero fazer o bem, mas eu não tenho condição de fazer. Eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas não é eu. É o mal que está em mim. É o pecado que mora em mim. Por isso que você tem pensamentos ruins, desejos ruins. Por que às vezes você tem vontade de fazer uma coisa que você vê que não é você que quer fazer? É aquilo que está dentro de você que você não consegue dominar. Por isso que você precisa da graça de Deus. Se você não tiver a graça de Deus, você acaba indo para o lado errado, para o lado do mal. Porque sozinho você não consegue vencer o pecado. Né? Somente com a graça de Deus. Entendeu? Por isso que nós precisamos o quê? Dos sacramentos, né? Da oração, né? Por causa disso. Para poder a gente vencer
esse tipo de coisa. Por isso que a igreja nos ensina, né? A gente está sempre grudado em Deus, sempre estando em oração, né? Sempre lendo a palavra de Deus, sempre participando da igreja, dos sacramentos, porque essas coisas nos ajudam a vencer a nossa, vamos dizer assim, a maldade que também mora em nós. Nós não fomos feitos só de bondade. Infelizmente, é verdade. Né? Quantas vezes você acaba magoando o outro até sem querer? Né? Isso é o quê? Isso é o pecado, né? É fruto do pecado original. E isso não vem de nós. Isso vem o quê? Por influência, né? Da tentação do inimigo, é o que nós vamos ver hoje. E também por causa do pecado. Por isso que São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. E o pecado acarreta tudo, sofrimento, dor, a dor física, a dor espiritual, tudo é consequência do pecado. Tá? É o que nós vamos ver a partir de agora. Tá? Então, gente, o parágrafo 385 do Catecismo diz assim: Deus é infinitamente bom. Nós já explicamos sobre isso. Né? Deus não pode fazer o mal. Né? Esqueçam esse negócio de que Deus pode fazer o mal. Às vezes, ele permite, é diferente, eu já expliquei, já fiz um vídeo sobre isso, explicando a origem do mal. Tá? Mas Deus não pode fazer o mal, jamais. Deus é um ser perfeito. Jesus já falou, só Deus é bom. Tá? Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Olha aí, claro, já falamos sobre isso também. Né? Deus criou tudo perfeito. Tá? Então o mundo é bom. Então não tem esse negócio que o mundo é ruim. Não. O que estraga o mundo é o pecado. Somos nós. Mas o mundo é maravilhoso. Né? Porque foi Deus quem fez. Tá? Todavia, ninguém escapa da experiência do sofrimento. Olha aí, tá vendo? Então, gente, não adianta querer fugir, uma hora você vai sofrer. Tá? Não, o catecismo ele não engana ninguém. Tá? Por isso que eu gosto. Né? Por isso que eu sou católico por causa disso, porque a igreja não te engana. Tá? Por isso que muita gente não gosta da igreja católica, né? Prefere outras seitas, porque lá você não vai ter uma dor. Né? Vem para cá, aceita Jesus, que você não vai sentir uma dor de cabeça. A igreja católica não fala isso, não. Tá? Você vai ter sofrimento, sim. Você só não vai ter sofrimento se você não pecar. Você tem coragem de assumir que você não peca? Se você peca, você vai ter sofrimento. Tá? A experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza. Olha aí. Então, os males da natureza também é consequência do pecado. Né? Que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas. Entendeu por que existe o sofrimento e existe o mal? Por causa dos limites da criatura, não é do Criador. Então, o mal não vem de Deus, o mal vem das criaturas. Tá? Nós, seres humanos imperfeitos, e também dos anjos maus, do diabo, que também nos faz pecar, nos tenta. Tá bom? E, sobretudo, a questão do mal moral. Olha aí, então o mal, ele não é só físico, ele também é moral. Tá? Então, por que a gente tem maus desejos, maus pensamentos? Por quê? Eu falei que já expliquei sobre isso. Por que a igreja não aceita a questão de ir na praia de nudismo? Eu já expliquei sobre isso aqui. Né? A igreja não é a favor de praia de nudismo. Por quê? Por causa disso, do mal moral. Entendeu? Você não vai na praia de nudismo, você não vai pensar maldade, você vai pensar. Entendeu? Não é igual lá no começo do mundo que as pessoas ficavam sem roupa e não tinha maldade. Depois do pecado entrou a maldade. Entendeu? Então o mal moral entrou por causa do pecado. Por isso que nós usamos roupa. Né? Nós temos maldade, infelizmente. Por isso que a igreja fala, não vá para a missa de qualquer roupa. Né? Principalmente as mulheres. Eu já falei sobre isso aqui. Né? Tem muitos padres que alertam sobre isso. Né? Cuidado com a roupa que você vai. Por quê? Porque a maldade humana é assim. Nós já olhamos já com desejos maus, vamos dizer assim. Então, se a mulher for com uma roupa indecente, o homem vai olhar para adiante e vai pensar maldade. E ali nós estamos na casa de Deus. Tá? Então, é por causa disso. De onde vem o mal? Nós já falamos sobre isso, né? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. Nós já explicamos essa questão do mal, a origem do mal. Eu só estou lendo aqui porque está no catecismo, mas nós já fizemos um vídeo. Tá? Se você ainda não pôde acompanhar, acompanhe aí o nosso vídeo sobre o mal, o mistério do mal. Tá? Então, Santo Agostinho, ele já estudava na época dele sobre essa questão do mal. Se Deus é bom, por que Deus, né, permite o mal?
Assista esse vídeo que você vai ver a explicação que nós demos, tá bom? E sua própria busca sofrida não encontrara saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo, né? Nós sabemos que Santo Agostinho ele viveu totalmente uma vida errada, né? Ele viveu uma vida mundana, né? Ele tinha inclusive um filho fora do casamento, né? Então, quer dizer, ele vivia uma vida totalmente desregrada. Depois que ele conheceu a Deus, o Deus vivo, né? Antes ele teve várias seitas, quando ele conheceu o Deus verdadeiro, aí sim, aí ele se encontrou, né? Pois o mistério da iniquidade, que está lá em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 7. Vou repetir. O mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Só se explica à luz do mistério da piedade. O que é esse mistério da piedade? O mistério da redenção. Ou seja, Jesus que veio para nos resgatar do poder do mal. Por quê? Porque o demônio ele tinha uma certa, entre aspas, um certo poder sobre nós. Tá? Tanto que o céu estava fechado. Ninguém podia chamar Deus de Pai. Ninguém podia se aproximar de Deus. Quem conseguiu isso para nós? Jesus. Tá? E isso aí, quem conseguiu para nós foi Jesus através do seu sacrifício na cruz. Por isso que ele fala aqui, o mistério da piedade. Então, Deus teve piedade de nós, para a gente não ficar cativo do demônio. Por causa do pecado de Adão e Eva, o demônio teve um certo poder sobre nós. Tá bom? Isso aí está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 6. Tá? Que o demônio ele tinha um certo poder sobre nós, seres humanos, que só Jesus pôde nos reatar dessa comunhão. Né? Nós não tínhamos mais comunhão com Deus. Agora nós voltamos a ter comunhão com Deus através do sacrifício de Cristo. Tá bom? A revelação do amor divino em Cristo, olha aí, manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Isso diz São Paulo lá na carta aos Romanos, tá? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não é? Por quê? Porque o mal, vamos dizer assim, ele se propagou no mundo, não é? Mas também a graça de Deus. Então é aquilo que eu falei. Você só consegue vencer o mal se você estiver na graça de Deus, senão você não consegue vencer. Você sucumbe. Tá? Às vezes a gente pensa até que o mal vai nos vencer. Por isso que a gente tem que estar sempre grudado lá em Deus. Né? A Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia isso. Eu não enfrento o demônio, eu não posso com ele. Então eu vou direto para Jesus, que eu sei que com ele o demônio não pode. Ela falava isso, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa da igreja, imagine nós. Entendeu? Então não acho que você é poderoso, que você vai enfrentar o demônio aí, que você vai vencer. Não, cuidado. Tá? Então esteja sempre em Deus, aí você vence. Agora não acho que você sozinho, sem Deus, você vai vencer, que você não vence, não. Por causa da nossa natureza humana fraca. Tá? Nós somos fracos. Então, muito cuidado com isso. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, já abordamos, tá? Fixando o olhar de nossa fé naquele que só ele é o vencedor do mal, Jesus. Né? Então, Jesus é o único que pode, né, vamos dizer assim, vencer o mal. Então, para a gente vencer o mal, temos que estar grudado em Jesus. Tá? Com ele a gente vence. Amém? Então, esse é o parágrafo 385. Esse eu não vou me aprofundar, não, porque nós já falamos sobre isso, tá? Só porque o catecismo está abordando aqui, então eu já quero entrar já no assunto de hoje, que é o 386. A realidade do pecado. Olha aí. A realidade do pecado, gente. O pecado é uma realidade. Por que a gente está falando? Por que o catecismo está falando isso? Tem gente que fala que o pecado não existe. Ah, não existe pecado. Eu não tenho pecado. Para que eu vou me confessar se eu não tenho... Gente, você tem coragem de dizer que você não tem pecado? Eu já vi pessoas dizendo, não, eu não preciso me confessar que eu não tenho pecado. Aqui o catecismo é bem claro, a realidade do pecado. Realidade, é uma realidade, ele existe. Tá? Então não adianta, se você nasceu homem ou mulher, você nasceu com pecado. O pecado original, que é apagado no batismo, e o seu pecado pessoal. Então não adianta você achar que não tem pecado, não, que você tem.
Tá? Se você falar que não tem, aí o seu pecado é maior ainda. Tá? Porque é muito mais difícil de você se converter. Então, o catecismo aqui é bem claro, a realidade do pecado. Então, se você vê alguém falando aí que o pecado não existe, não siga esse cara. Tá? Se você vê um padre, um diácono ou um leigo, em nome da igreja, dizer que o pecado não existe, caia fora. Esse aí não é a doutrina da Igreja Católica. Tá? O pecado existe. E como é que existe? A gente vê aí no mundo aí. Tá? Nós vemos aí, pandemia, isso aí é o quê? O que é a pandemia? É o resultado do pecado do povo, do mundo. É a pessoa viver sem Deus. Né? E muitas outras coisas, né? Doenças, pragas, pestes, terremotos, não é? Várias coisas que estão acontecendo. Isso aí, qual é o nome disso aí? Pecado. Se não houvesse o pecado, não existia nada disso, porque Deus criou tudo bom. Nós vimos aqui. Né? Deus criou tudo bom. Agora, o infeliz do pecado, instigado pelo demônio, que é né, nós vamos ver que ele é o pecador principal, mas ele o quê? Faz o homem e a mulher pecar. Entendeu? Infelizmente. 386 diz assim: o pecado está presente na história do homem. Homem aqui, homem e mulher, o ser humano. Olha aí, vou repetir. O pecado está presente na história do homem. Olha aí, então até Jesus voltar vai haver o pecado, infelizmente. Infelizmente vai haver. Por isso há sofrimento, a dor e a morte. Até Jesus voltar, infelizmente. Quando Jesus voltar, aí acaba o pecado. Tá? Seria inútil tentar ignorar vou repetir. Seria inútil tentar ignorar o pecado ou dar a esta realidade obscura, olha o que o catecismo está dizendo, obscura, terrível, outros nomes. Tem gente, né? Não existe pecado, né? Existe, né, abuso da liberdade. Com certeza, o pecado é um abuso da liberdade. Mas não queira dar outros nomes para adocicar, para não falar. Não, é pecado. O nome é esse, pecado, é isso mesmo. Tá? Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Por quê? Porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, para não pecar. Deus criou o homem e a mulher para ter uma comunhão plena com ele. Não era para pecar, mas o homem preferiu dar ouvidos ao demônio do que a Deus. Nós vemos lá no Gênesis 3. É isso que o catecismo está abordando aqui. Né? Pois, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus. Olha, então o pecado é uma oposição a Deus. Entendeu? Porque Deus fala para você não fazer e você vai lá e faz. Deus fala não matar, você vai lá e mata. Você está desrespeitando a Deus. Deus fala não rouba, você vai lá e rouba. Entendeu? Então é uma oposição a Deus. Deus fala não faça aquilo e você vai lá e faz. Entendeu a gravidade da coisa? E você não está desobedecendo uma pessoa qualquer. Você está desobedecendo o chefe. Então aí vem as consequências. É o que nós vemos aí no mundo. Oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. Aí, tá vendo? Então o pecado, né, o desrespeito e a oposição a Deus, ele pesa na vida do homem e na vida de todo mundo. Aquilo que eu já expliquei. O meu pecado, ele não traz prejuízo só para mim. Ele traz prejuízo para mim e para todo mundo. Tá? O mundo todo é prejudicado. São Paulo diz isso. Quando um peca, né, todos, infelizmente, participam. Quando alguém é santo, todos também se beneficiam da santidade de uma pessoa. É a comunhão dos santos. Né? Nós somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós participamos também das coisas ruins. Por isso que o inocente sofre. Já expliquei isso aqui. Né? O inocente sofre por quê? Não é só por causa do pecado dele, mas também o pecado do outro, que também me atinge. Tá? É isso que o catecismo está explicando aqui. É o parágrafo 386. Tá? O 387, ele diz assim: a realidade do pecado e mais particularmente a do pecado das origens, ou seja, né, aquele pecado lá de Adão e Eva, que desrespeitaram a Deus e preferiram ouvir o demônio do que a Deus,
É o pior pecado, que só é apagado no batismo. Por isso a importância do batismo, que eu também já fiz um vídeo aqui. Não é? Se entende à luz da revelação divina. Então, como é que você consegue entender a questão do pecado? Através da revelação divina, ou seja, da Bíblia e da tradição. Tá? Então, quem não é católico, quem não é cristão, não vai aceitar isso aqui. Vai dizer que o pecado não existe. Tem religião que fala que não existe pecado. Eu vou fazer vídeos também aqui sobre as outras religiões. Não é? Então, o que as outras religiões creem? Não existe pecado. Você mesmo se salva. Não precisa de Jesus. Não. Né? Não existe pecado. Você faz lá uma meditação lá e pronto, você mesmo é o seu Deus. É o panteísmo. Todo mundo é Deus. Eu sou Deus. Como eu não tenho pecado, né? Eu mesmo me salvo. Não preciso de Jesus. É o que crê muitas religiões. O budismo, né? Aquelas religiões orientais. Não é? Eu já vi na televisão uma religião chamada Seishonoye, que não acredita no pecado. Não existe pecado. A pior coisa que no mundo é as pessoas falar que são pecadores. Não existe. Nós somos maravilhosos. Quem disse que nós somos maravilhosos? Nós temos que comer muito arroz com feijão para a gente chegar à santidade. Né? Por que os santos, eles são santos? Pergunta se eles se achavam santos. Não, nenhum deles se achavam santos, se achavam os maiores pecadores. Pega os escritos deles aí, para você ver. Todos eles se achavam o pior pecador do mundo. Mas o que Jesus falou? Quem se humilha será exaltado. Não foi o que Jesus disse? Por isso que a igreja canoniza. Agora, você que fala que você não tem pecado, meu filho, ó, cuidado. Aí que o seu pecado é muito maior. Entendeu? Então seja um pouco mais humilde, que, aliás, é um dom do Espírito Santo e é contrário de um pecado capital, que é a soberba. O contrário da soberba é a humildade. Então, primeira coisa, você tem que se reconhecer pecador. Tá bom? Então, é através de quê? Da revelação divina. Ok? Sem o conhecimento de Deus, que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. Olha aí. Então, se a gente não está em Deus, se a gente não entende a revelação, não entende quem é Deus, a gente também não vai entender o pecado. E vai falar esse monte de asneira que o povo fala. Tá? Nos dão a reconhecer com clareza o pecado e somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento. Olha aí, tá vendo? Isso não é pecado, não, é uma falta de crescimento. Não é nada disso. Né? Como uma fraqueza psicológica, olha aí. Não é mais. Não, isso não é pecado, não, isso é fraqueza psicológica. Então, olha como é que o catecismo nos dá aqui desculpas, né, que o povo dá para o pecado. Né? Um erro, né? Um erro, a consequência necessária de uma estrutura social inadequada. Não, é uma estrutura social inadequada. É a questão da teologia da libertação, né? A questão de tirar, né? Não, Jesus não é o Salvador, Jesus não veio para tirar o pecado, não. Jesus veio para a gente se organizar em sociedade, né? Jesus era um, vamos dizer assim, ele veio só para os pobres, não, Jesus veio para todos, tá? Só para a gente se organizar em sociedade. O que é isso? Jesus, pelo contrário, o que São João falou? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus não veio para a gente, né, se dar bem aqui nesse mundo, não. Pelo contrário, ele falou o contrário. Né? Se você quer ser meu discípulo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Entra pela porta estreita. Tá? Então, quer dizer, Jesus não prometeu vida fácil nesse mundo aqui para ninguém. Tá? Então, cuidado com esses nomes que o povo dá aí, para não colocar a realidade do pecado. Tá bom? Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso, olha aí, abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Meu pai do céu, isso aqui dá uma aula e tanto. O que é o pecado? É o abuso da liberdade. Por quê, gente? O maior dom que Deus nos deu é a liberdade, coisa que só nós temos. O animal não tem liberdade, as plantas não têm liberdade, nenhum ser neste mundo tem liberdade a não ser o homem e os anjos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem e a mulher, quando eles abusam da liberdade, aí é libertinagem, é pecado. Eu posso dar um soco aqui agora, no ar.
igual eu estou dando aqui. Mas eu não posso acertar ninguém. Aí eu não estou sendo livre, eu estou sendo libertino. Eu não posso acertar o rosto do outro. Aqui eu posso dar um soco no ar. É uma liberdade que eu tenho. Eu posso dar um soco até aqui no meu guarda-roupa, eu posso dar. É uma liberdade que Deus me dá. Agora, eu não posso acertar o outro. Aí eu já não estou sendo livre. Porque aí eu já estou abusando da minha liberdade. Entendeu? Porque eu não posso acertar o outro, machucar o outro, porque aí eu já não estou sendo livre, eu estou sendo libertino. Entendeu? Então o pecado é isso, é o abuso da liberdade. Por quê? Porque Deus nos fez livres. Porque se a gente não for livre, a gente não é imagem e semelhança de Deus, a gente é um robô. É uma marionete, igual aqueles carros controle remoto que a gente tinha antigamente, que a gente brincava. Nós não somos assim. Deus nos fez livres. Agora, a liberdade, ela pode ser para o bem ou para o mal. Por isso que existe o mal. Entendeu? Muita gente fala, Deus manda a pessoa para o inferno. Não, a pessoa é que vai, porque ela tem liberdade. Se eu não quero saber de Deus nessa vida, eu vou viver para sempre longe de Deus. Isso é inferno. É você viver para sempre longe de Deus. Mas é a minha liberdade, a escolha é minha. Quem que vai fazer minha escolha entre o céu e o inferno? É Deus? É o diabo? Não, eu. Eu vou escolher para onde eu vou depois da minha morte. Através do que eu escolher aqui. O que eu escolher para a minha vida aqui vai definir a minha vida depois da minha morte. Agora, a liberdade Deus não tira. Não adianta. Tanto que Deus não obriga você a adorar Ele, nem a amar Ele. Por que existe ateu? Deus precisa de nós? Não, nós precisamos dele. Mas por que existe o ateu? Porque Deus te dá liberdade até de você não acreditar nele. É problema seu. Deus não vai botar um revólver no seu pescoço. Você tem que me aceitar como Deus. Não. Se você não quer saber dele, ele vai te respeitar. Agora, assuma as suas consequências. É o pecado. É o abuso da liberdade. É a maior definição que a igreja dá para o pecado. Tá? E o final aqui é muito bonito. As pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. É aquilo que Jesus falou. Né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, se você não ama a Deus, se você não ama o próximo, você comete pecado. Tá? Por isso que a igreja fala lá dos 10 mandamentos, que é pecado mortal, você infringir os 10 mandamentos. Os 3 primeiros se referem a Deus. Amar a Deus, não tomar o nome de Deus, não guardar o dia do Senhor. Então, se você não faz isso, você não está amando a Deus. E os outros 7, você não está amando o próximo. Se você mata o outro, você não está amando. Se você não honra seu pai e sua mãe, você não está amando. Se você rouba o outro, você não está amando. Entendeu? Então, os 10 mandamentos é isso. É você não amar a Deus e não amar o próximo. Aí você comete pecado grave. Por isso que a igreja ensina. Desrespeitar os 10 mandamentos é você pecar mortalmente. Entendeu? Então é o que o catecismo está dizendo aqui. Porque Deus nos criou para amar a Ele e ao próximo. Né? Quando a gente não ama a Deus e não ama o próximo, a gente comete pecado. Entendeu? Então esse é o parágrafo 387. O 388 diz assim: com o progresso da revelação, já expliquei também sobre isso, Deus foi se revelando aos poucos, né? É esclarecida também a realidade do pecado. Olha aí, então, à medida que a revelação vai vindo, né, a gente vai entendendo a questão do pecado, tá? Então a gente vai lendo a Bíblia, lá do começo, vai vindo até chegar em Jesus. Quando chegar em Jesus, você vai entender toda a gravidade do pecado. Você sabe quando é que você vai entender o pecado? Quando você olhar para isso aqui, para a cruz, para o crucifixo. Quando você olhar para Jesus, por que a igreja fala que tem que ter um crucifixo na igreja? É para você olhar para aquilo ali e para você lembrar o que o pecado faz. Jesus morreu por sua causa. Porque senão Jesus não, a gente fica culpando os judeus, né? Os judeus mataram Jesus. Não, quem matou Jesus foi eu e você. Porque se a gente não tivesse pecado, Jesus não precisava morrer. Então, para que a igreja manda a gente olhar, ficar olhando várias vezes para o crucifixo, meditando, para a gente entender o que é o pecado, o que o pecado fez com Jesus. Entendeu? Então, é isso daí. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, está lá no Gênesis 3, né? Não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o que eu acabei de explicar. Só olhando para o Cristo crucificado, a gente vai entender a questão do pecado. É o que ele está explicando aqui. No Antigo Testamento, quando ainda não tinha Jesus, eles tinham alguma ideia, não é?
Mas a plenitude disso a gente só vai entender no Novo Testamento com Jesus. Tá bom? É preciso conhecer a Cristo, tá vendo? Como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. Por isso que São Paulo vai dizer, né? Em Adão todos pecaram, em Cristo todos vão ressuscitar. Por causa disso. Para a gente poder entender Jesus, a gente tem que entender Adão, que foi o primeiro homem. Por que Jesus teve que ir para o deserto e vencer Satanás lá no deserto? Porque foi Adão que foi vencido no deserto, lá no começo lá. Entendeu? Então Jesus também teve que ir para o deserto e vencer o demônio como homem, porque Adão perdeu, né, a batalha para o demônio. Então Jesus teve que vencer o demônio como homem. Jesus é Deus, mas ele também é homem. Então aquela tentação de Jesus no deserto é para isso, para nos mostrar que Jesus como homem venceu o demônio, coisa que Adão não conseguiu fazer. Tá bom? É o Espírito Paráclito, o Espírito Santo, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Está lá em São João, capítulo 16, versículo 8. Isso aqui é importante, gente. O catecismo está dizendo o quê? Só pelo Espírito Santo a gente entende a questão do pecado. Tá? Por isso que é importante o batismo, que nos dá o Espírito Santo. É importante a crisma, que também nos dá, vamos dizer assim, o Espírito Santo é nos dado no batismo. Mas a crisma, o Espírito Santo aflora, vamos dizer assim. Porque aí nós já somos adultos, não é? Que a maioria recebe o batismo quando criança. Então, vamos dizer assim, quando você já é grande, aí você já pode testemunhar, inclusive, a Cristo. Tá? Então, por isso que é importante o sacramento do batismo e do crisma, que nos dá o Espírito Santo e nos convence também do nosso pecado. Por isso que a igreja ensina que quando a gente comete um pecado, a nossa consciência nos acusa. Né? Isso acontece muito comigo. Quando eu cometo um pecado, minha mãe do céu. Não dá vontade de esconder debaixo da cama de Deus, mas de Deus a gente não esconde. Por isso que a gente precisa se arrepender e confessar. Tá? Porque a nossa consciência nos acusa. Pô, eu ofendi a Deus, eu não podia fazer aquilo. Tá? Outra coisa importante, para ser pecado, você tem que saber, querer e fazer. Isso é outra coisa importante que a igreja nos ensina. Tá? Se você sabia, quis e fez, é pecado. Ah, eu não sabia que era pecado. Então você não cometeu pecado, porque você tem que estar com a sua consciência. Se você tem problema de Alzheimer, você não cometeu pecado. Você não está nas suas faculdades. Tá? Então você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Tá bom? Então quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Tá? João, capítulo 16, versículo 8. Ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Tá? Então o Espírito Santo, ele nos revela o pecado, vamos dizer assim, que existe o pecado, mas também que existe a graça de Deus, através de Jesus Cristo. Isso a gente recebe no batismo e no crisma, tá bom? E nos outros sacramentos, da confissão, da Eucaristia, né, para a gente ter força para vencer o mal, tá? 389. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de Jesus, ou seja, o Evangelho. É o Salvador de todos os homens, já explicamos sobre isso, né? Jesus é o único Salvador, não é? É oferecida a todas as graças a Cristo. Tá? A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então, se você não acredita no pecado original, você também não vai acreditar também na redenção que Jesus trouxe. Porque Jesus veio justamente para combater o pecado original e todos os outros pecados. Tá? Então, para você acreditar no pecado original, você tem que acreditar também na redenção de Jesus e vice-versa. Tá? Esse é o parágrafo 389. 390. O relato da queda, está lá em Gênesis capítulo 3, tá? Utiliza uma linguagem feita de imagens, olha aí, tá bom? Mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. Tá? A revelação dá-nos a certeza da fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Gente, o que o catecismo está dizendo aqui no parágrafo 390? Ele está dizendo o seguinte, que aquilo que aconteceu lá no Gênesis 3, tá, é simbólico, nós não podemos interpretar ao pé da letra. Tá? Por exemplo, o povo fala, né?
Ah, que Eva comeu a maçã. Que maçã? Não tinha maçã nenhuma ali. Aliás, a Bíblia não fala em nenhum fruto. Tá? Então, gente, nós não podemos interpretar as coisas ao pé da letra. Tá? O que aconteceu ali? Né? O homem e a mulher desrespeitaram a Deus. Não tinha fruto coisa nenhuma, não tinha maçã, não tinha jaca, não tinha, como diz o Padre Léo, que era jaca, né? Porque só a jaca, que é grande, né, caía na cabeça de Eva e fazia ela ficar doida para poder cometer o pecado. É a irreverência do Padre Léo. Não tinha maçã, não tinha banana, não tinha nada. Gente, o que foi o pecado original? O homem e a mulher foram seduzidos pelo demônio e eles, em vez de obedecer a Deus, obedeceram ao demônio. Não é? É isso que é o pecado original. Então não tinha fruta nenhuma. Né? Isso é simbólico. Nós não podemos interpretar o pé da letra. Que maçã? Não fala de maçã coisa nenhuma, nem de outra fruta. Então, o pecado original é o desrespeito, né, que o homem e a mulher fizeram com Deus. Deus falou, não faça isso, e eles fizeram, instigados pelo demônio. O demônio não é uma serpente, ele é uma representação. Tá? É uma representação. O demônio não é uma serpente. Igual muita gente, a gente vê o demônio com chifre, com rabo. Vou falar sobre isso na próxima aula, né? Eu estou vendo ali que não vai dar para falar hoje. Então, quer dizer, o demônio não tem chifre nem rabo, o demônio é um anjo. Anjo não tem corpo. Tá? Isso é simbologia. Então, gente, não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Por isso que a igreja diz, cuidado. Tá? Então, por isso que o catecismo fala aqui. É uma linguagem feita de imagens, né, para a gente poder entender como é que foi. Senão a gente não entenderia, entendeu? Mas é uma linguagem para poder nos falar. Mas nós não podemos entender isso como se fosse exatamente, né, como está nas pinturas, né? Nada disso. Isso é uma coisa espiritual, gente. É isso que a gente tem que entender. As coisas de Deus são coisas espirituais. Então, o que aconteceu? O homem e a mulher, livremente, eles foram livres. Eles não foram obrigados a negar a Deus. Eles sofreram a tentação do demônio, diferente. Mas eles não foram obrigados, mas eles desrespeitaram a Deus. Deus falou, não faça isso, vocês fizeram. E o que eles fizeram? Não é? O que o demônio falou para eles? Vocês serão deuses. Esse é o pecado original. O homem e a mulher quiseram ser Deus. Porque o demônio também quer ser Deus. Nós vamos ver na próxima aula. Então, como ele queria ser Deus, ele foi expulso. Então ele falou, então agora eu vou lá tentar o homem e a mulher, que foi criada a imagem e semelhança de Deus, para que eles também possam perder o céu. Então ele chegou lá para Adão e Eva e falou, se vocês comerem aquela maçã lá, aquela jaca, né, vocês serão deuses. Olha aí. Então esse é o pecado. Tá? É você querer ser Deus. E aonde que o homem e a mulher vai ser Deus? Deus é o Criador, gente. Nós somos a criatura. Como é que a gente vai ser Deus? Então, nós perdemos o céu. Então, o demônio já tinha perdido o céu, agora fez nós, homens e mulheres, perder o céu, que só Jesus abriu de novo o céu para nós, como eu já expliquei. Entenderam? Então, o homem livremente, né, por dar ouvidos ao demônio, ele acabou perdendo a comunhão com Deus, e aí entrou toda essa maldade que a Bíblia toda nos conta. Depois do pecado, meu filho, aí do pecado de Adão e Eva, aí pronto. Aí o pecado inundou a face da terra. E até hoje, infelizmente. Tá? Então, gente, eu parei então no parágrafo 390. Eu achei que eu ia poder entrar na questão do demônio hoje, mas não, porque é um assunto difícil, é um assunto que a gente não pode correr, tem que ser muito bem explicado, muita gente tem dúvida, não é? Então, por isso que a gente não pode correr. Então, é até bom a gente ir devagarinho, tá? Então, eu parei no parágrafo 390. Na próxima aula de catecismo, nós vamos para o 391, que diz a queda dos anjos. Aí, agora, nós vamos abordar a questão do demônio, tá? Os anjos maus. A queda do demônio e os seus anjos, tá bom? Então, a partir do parágrafo 391, ok? Aí nós vamos estudar só sobre esse assunto. Tá bom? Se Deus quiser. Então, hoje a gente ficou mesmo só na questão do pecado, da realidade do pecado e as suas consequências para a humanidade. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? Leiam aí no catecismo, quem tem o catecismo, tá? Quem não tem, se você é católico, compra, não é caro, para você também estudar em casa e acompanhar comigo aí as nossas aulas sobre o catecismo da igreja. Amém?
Peço a vocês aí que continuem dando like, continuem aí me acessando, passe para outras pessoas, tá? E se inscreva aí também nos ajudando no nosso canal. Amém? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que, né, esmagou a cabeça da serpente, né, do mal. Né? O demônio ele também tem ódio de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela trouxe quem? Aquele que ia acabar com ele. Né? Então, por que o demônio é terrível? Ele não gosta de Nossa Senhora? Por causa disso. Né? Por causa disso. Por isso que diz lá no Apocalipse lá que o demônio, que o dragão, ele foi contra a mulher. Por quê? Porque a mulher que ia trazer o Salvador. Né? Então, o demônio ele não gosta de Nossa Senhora. Isso não sou eu que estou falando, não. Os padres exorcistas falam isso. Tem um padre muito bom chamado Duarte Lara, um exorcista, que ele fala isso, que o demônio ele tem ódio de Nossa Senhora. Por quê? Porque, além dela não ter o pecado original, é outra coisa que ele tem ódio, né? Todos nós temos o pecado original que veio dele. Nossa Senhora não. Ela foi imune do pecado original para dar à luz Jesus. Por causa dos méritos de Cristo. Então, por causa que ela não tem o pecado original, que todos nós temos, e nós somos, aquilo que eu falei, quem tem o pecado original é cativo do demônio, até ser batizado. E Nossa Senhora não teve o pecado original. Então, ele tem ódio de Nossa Senhora. Então, vamos pedir a ela que também, né, interceda por nós aí, junto do seu Filho Jesus, para que o mal nunca nos atinja, que o pecado sempre fique longe de nós. Tá? Impossível a gente não pecar, mas que pelo menos a gente possa se arrepender, né, quando isso acontecer, mas procurar ao máximo viver na graça de Deus para não cometer, principalmente, né, o que a igreja chama de pecados graves ou pecados mortais, né, aqueles 10 mandamentos. Amém? Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.